Oi, gente. E aí, prontos para a parte 2 do capítulo 5, o estranho casal? Lembrando que o nosso estranho casal é a ciência e a religião. E se você está chegando aqui agora, ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é essa daqui, ó. Homo Deus, uma breve história do amanhã, do Yuval Noah Harari. E na parte 1, a gente deixou, a gente não, né? Eu, né? Porque eu que tô falando com vocês, mas vocês podem colocar lá suas opiniões no comentário. Nos comentários, são sempre super bem-vindas. A questão, é possível comprar a salvação? Né? Você pode comprar o seu pedacinho de céu? Na minha concepção, né? Na minha compreensão, não. Eu acho que a gente não compra, nem com dinheiro e nem com serviços. Eu imagino que se você está fazendo bem ou uma caridade, você fala assim, vou fazer isso para garantir meu lugarzinho lá no céu com essa intenção específica, eu acho que é tempo perdido. Essa é a minha opinião. Porque eu creio que o bem, a bondade, a caridade, a generosidade, ela se justifica em si mesmo. Então eu faço o bem, eu pratico o que é justo, correto e bom, porque é isso que eu acredito. E não porque quando eu fizer a passagem eu vou ter a vida eterna, eu vou viver no paraíso, porque eu não sei. Eu sei do que eu estou vivendo aqui. Eu não sei como será o outro lado, né? Então tem gente que fala, passou daqui para melhor. Quem garante, né? Alguém já esteve lá e já voltou para te contar como é o outro lado, se é realmente bonito, como a gente imagina, ou se é trevoso, como a gente ouve falar em algumas religiões espirituais que tem um umbral, né, que tem o purgatório. Então, será que a gente vai mesmo para o lado bom ou para o lado ruim da história? Ou se a gente só se limita a isso, como a gente falou na parte 1, né? Será que só tem mesmo bem ou mal? Não existe aí um caminho do meio? E aí, falando em caminho do meio, Buda fala sobre isso, né? Sobre o equilíbrio. Mas a religião budista, ela não prescinde a Deus. Então, ela faz uma reflexão sobre a realidade. A gente fala um pouco da religião budista lá no Sapiens, nos capítulos sobre religião. Então, se você quiser, você pode voltar lá. Agora, vamos continuar aqui aprimorando, né, o nosso conceito de religião. Eu vou ler mais um trechinho para vocês e também vou trazer uma contribuição de um livro que eu estou lendo agora, que fala também sobre a importância da aptidão espiritual. Eu vou ler um trechinho e em seguida outro trechinho. Mais importante, a ciência sempre precisou da ajuda da religião para criar instituições humanas viáveis. Os cientistas estudam como o mundo funciona, mas não há um método científico para determinar como os humanos devem se comportar. A ciência nos diz que os humanos não podem sobreviver sem oxigênio. No entanto, será aceitável executar criminosos por asfixia? A ciência não sabe como responder a essa pergunta. Somente as religiões nos fornecem a orientação necessária. Então, aqui esse trecho, o autor ele chama de a falsificação de Deus, que ele vai trazer um fato real, vai trazer algumas reflexões e vai trazer um fato que ocorreu mesmo na história, né? Foi constatada uma falsificação e como que essa falsificação que foi real pode nos trazer reflexões sobre dilemas que nós temos hoje em dia, sobre questões éticas. Então, na ciência, para a ciência, um corpo é um corpo, né? Um organismo humano são células, são sistemas, não tem, ela não, a ciência trata dos fatos, né? Ela não vai pensar que é uma consciência, uma alma, algo mais elevado nesse sentido. Então, a religião que vai trazer esse equilíbrio. E aí, falando sobre equilíbrio, o livro que eu tô lendo atualmente é esse aqui, ó. Chama Florescer, do Martin Seligman. Uma nova compreensão de felicidade e bem-estar. E ele, no trecho que eu vou ler para vocês, ele levou um treinamento para o exército dos Estados Unidos. E uma das aptidões desse treinamento dele é a aptidão espiritual. E aí eu vou ler para vocês esse trechinho que eu separei.
A primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos proíbe o governo de estabelecer uma religião. E por isso, nesse módulo, a aptidão espiritual não é teológica, mas humana. Ela não toma posição quanto à validade de estruturas religiosas ou seculares. Antes, apoia e encoraja os soldados a buscarem a verdade, o autoconhecimento, a ação correta e o propósito na vida. Viver por um código enraizado no pertencimento e no serviço a algo que o soldado acredite ser maior do que do que você, do que nós, né? Então, a gente imagina que tem algo maior e que esse algo maior é o que nos move, é o que nos leva a tomar as decisões mais corretas. Mas lá, né, na Constituição dos Estados Unidos, não se define uma religião. Então, há uma diversidade de religião. O autor, ele fala lá no treinamento, é um dos lugares mais diversos que ele trabalhou, mas tratando da espiritualidade sem concepção teológica, como humano, que é como a gente viu nessa imagem aqui, né, na parte anterior. Não sei se você já assistiu a parte 1, mas se não, volta lá e assiste. Mas que a religião, ela cerca e a espiritualidade, ela permeia todos os espaços. E o quanto é importante essa espiritualidade. Então, ele fala mesmo lá com os soldados, quando um soldado ele vai para o ataque, ele tem lá o regimento dele, ele tem as regras. Um soldado de um país só pode atacar o outro soldado de outro país. Ele não pode matar civis, por exemplo, indistintamente. Mas ele traz lá no livro um trecho que eles estão avançando e eles estão matando civis. E aí um dos comandantes, ele baixa com o helicóptero impedindo os amigos mesmo, os próprios soldados do exército dele mesmo, porque eles estão numa atitude de fúria cega, né? Então, ele impede, porque a partir do momento que ele tem aquela consciência, ele não poderia ter outra ação senão essa, de impedir os próprios amigos, ou seja, o próprio exército dele, de parar aquela ação, porque eles estavam matando pessoas inocentes. Então, a nossa consciência é sobre isso. A gente sabe que tem algo maior e a gente sabe que dentro desse algo maior a gente tem que preservar as vidas. As vidas, elas são sagradas. Eu vou continuar lendo aqui para vocês mais um trecho. Esse trecho que já começa a questionar sobre essa questão, que vai trazer como que a ciência e a religião trabalham com as coisas e como que a gente se questiona, né? Alguns temas aí que são bem espinhosos da gente tratar. Essa abordagem pode parecer sensata, porém, ela interpreta equivocadamente o conceito de religião. Embora a ciência lide somente com os fatos, a religião não se restringe a conceitos éticos. A religião não é capaz de fornecer nenhuma orientação prática, a menos que disponha de alegações factuais também. Nisso, ela pode muito bem ir de encontro à ciência. As partes mais importantes de muitos dogmas religiosos não são seus princípios éticos, e sim declarações factuais do tipo: Deus existe. A alma é castigada por seus pecados no pós-vida. A Bíblia foi escrita por uma divindade, não por humanos. O Papa é infalível. Essas alegações são factuais. Muitos dos debates religiosos mais candentes e muitos dos conflitos entre ciência e religião envolvem tais alegações e não conceitos éticos. Então, a gente sabe que a ética, né? Então, ela vai trazer, por exemplo, a vida é sagrada. Isso é um conceito ético, mas dentro desse conceito ético vai ter um conceito factual, que é um fato e que se aproxima mais. E aí, por isso que há uma diversidade de religiões, porque eu vou trazer esse fato o mais próximo da minha realidade. E aí ele traz um exemplo aqui, eu vou ler para vocês, continuando. Quando saímos da esfera etérea da filosofia e observamos as realidades históricas, descobrimos que os relatos religiosos quase sempre incluem 3 partes. Parte 1, conceitos éticos, tais como a vida humana é sagrada. Parte 2, declarações factuais, como a vida humana começa no momento da concepção. Isso é factual. Você pode considerar isso
ou não, depende da sua cultura. 3. A combinação dos conceitos éticos com declarações factuais que resultam em orientações práticas, tais como o aborto jamais deve ser permitido mesmo um único dia após a concepção. E aí ele traz uma questão de povos, né, de cultura mesmo. Ele fala dos povos Kungis, né, do deserto do Kalahari, e dos povos Inuites, que são os esquimós indígenas. E nessas culturas, eles consideram o bebê como vida a partir do momento que há uma cerimônia que dá nome ao bebê. Então, antes desse bebê adquirir o nome, se ele não tiver sido nomeado ainda mesmo, ele já nasceu, ele foi gerado, já tá lá o bebezinho, mas ele veio com uma deformidade ou a família não tem condições financeiras de manter esse bebezinho, eles podem matar o bebê. Então, isso é uma das questões aí que a gente lida, né, tem lidado diariamente, que é a questão do aborto. Em que momento você pode ser a favor ou contra o aborto? E isso, em que momento a decisão do outro, que tipo, isso é a cultura lá dos Kung, se eu chegar lá e falar que a vida é sagrada, eles vão concordar que a vida é sagrada, porque esse ato que eles fazem, eles não compreendem como um ato contra a vida, porque para eles só é vida depois que está batizado, depois que tem o nome. Então é muito complexo e muito delicadas essas questões. Então você pode falar assim, Rosângela, você faria um aborto? Não, eu, Rosângela, não. Rosângela, você condena quem já fez ou faria um aborto? Também não. Porque o que leva a pessoa a pensar sobre isso, a ter uma atitude dessas, são N fatores. E eu acho que às vezes o discurso fica muito superficial e a gente não se aprofunda no que leva a mulher a decidir por esse fato ou não. E fala-se de forma muito banal, como se uma mulher fosse abortar todo mês um bebê. E na verdade, se você pensar, eu creio nisso e tenho compreensão disso enquanto mulher. Se ela chegar a esse ponto de abortar uma criança, ela vai levar isso para o resto da vida. E às vezes leva como impossibilidade de ter outros filhos, né? Eu conheço uma história de uma mulher que ela abortou aos 18 anos, porque naquela época ela não podia ter o filho, e aí a forma como ela fez o procedimento a tornou estéril para o resto da vida. Então, quer dizer, depois, na vida adulta, mais velha, assim, ela casada, querendo ter filho, ela não podia mais ter filhos. Então, é uma questão muito delicada e muito profunda, que eu acho que a gente tinha que conversar mais sobre isso, dialogar mais sobre isso, e não só, sou contra, sou a favor, é o corpo da mulher, não é o corpo da mulher, é a vida, não é a vida. Mesmo porque a gente tem N crianças, e eu trabalho com crianças que estão aí, né, que passam dificuldades, que são negligenciadas, e aí quem tá olhando por essas crianças, né? Às vezes a gente está defendendo uma vida lá que ainda está por vir, mas a gente não tá vendo essas vidas que já estão aí. Então, para mim, esse debate ele é bem complexo e esse é um dos motivos que eu hesitei bastante nesse capítulo, né, de trazer para vocês essas falas, mas eu acho importante a gente trazer as cartas à mesa, a gente dialogar sobre isso e pensar no leque de possibilidades, que é muito mais do sou contra ou sou a favor, mas o que tá entre esse contra e a favor? Lembra? A gente já falou isso de outros vídeos, né? As polarizações têm um gradiente de motivos entre uma coisa e outra, né? Então é importante a gente trazer isso. Aí eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês. Pessoas de tais culturas podem muito bem concordar com liberais e cristãos que a vida humana é sagrada e o assassinato é um crime terrível. E ainda assim sancionar o infanticídio, que é o que a gente estava falando dos povos lá. Então, se você chegar lá e falar com eles, eles vão falar que a vida é sagrada. Mas na concepção deles, ela torna-se vida depois do nome. Quando uma religião faz publicidade de si mesma, ela tende a enfatizar os valores belos. Mas não raro Deus se esconde nas letras miúdas de declarações factuais.
A religião católica se apresenta em seu marketing como a religião do amor e da compaixão universais. Que maravilha! Quem poderia se opor a isso? Por que então nem todos os humanos são católicos? Porque quando se leem as letras miúdas, descobre que o catolicismo exige também obediência cega ao Papa, que nunca comete erros. Isso está entre aspas, grifo do autor, tá, gente? Mesmo quando ordena a seus seguidores que saiam em cruzadas e queimem hereges na estaca. Essas instruções práticas não resultam somente de conceitos éticos, e sim da combinação de conceitos éticos com declarações factuais. Então, aqui na sequência, o autor ele traz um fato, tá? Então, ele traz aqui a Igreja Católica porque, historicamente, né, e como a gente está falando, tem essas questões. Então, o Papa tá lá, tá nas letras miúdas. O Papa é a maior lei, né, é a pessoa que você deve obedecer, cegamente. E, no entanto, nós vivemos as cruzadas, né? Nós vivemos a época que queimem as bruxas, que as pessoas eram consideradas hereges e eram queimadas vivas. E eu acho que eu já falei isso para vocês, ou no capítulo lá da religião, ou em algum outro livro que a gente refletiu sobre isso, que na atualidade, hoje, a forma como eu vivo, eu seria uma bruxa, eu teria sido queimada na fogueira com certeza, porque eu sou uma mulher independente, não vivo, né? Um casamento, eu criei meu filho sozinha e eu adoro tomar um chá, né? Porque tinha as medicinas naturais não eram consideradas, né? Se você usava formas de cura pelas ervas, pelas plantas, isso também era bruxaria naquela época. Então eu corri o risco de ser queimada na fogueira, com certeza. Mas, né? A parte isso, voltando aqui, fecha esses parênteses, na sequência ele traz um fato real. E qual é esse fato real? Constantino foi o primeiro imperador romano a aderir ao cristianismo que vinha crescendo naquela época, cerca do século IV depois de Cristo. E aí, mesmo centenas de anos ou alguns séculos depois, os papas, quando havia algum conflito pela Europa, eles voltavam a um documento que eles chamavam de doação de Constantino, que naquela doação de Constantino que falava que o Papa ele era a última instância, ele era a autoridade máxima de toda a Europa. Então, se você tivesse qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer conflito, o Papa era a pessoa que dava a última palavra. E aí ele traz isso como um fato real, tá? Houve já estudos sobre isso, e aí foi comprovado, por isso que tá lá no subtítulo dessa parte, a falsificação de Deus, foi comprovado cientificamente que esse texto foi escrito no século VIII, ou seja, 4 séculos depois do que ele era datado. E foi comprovada essa falsificação por volta do ano 1400 e pouco. Então, aí nos traz a reflexão, né? Os textos bíblicos, eles são realmente reais? Quais são os factuais, né? Quais são os reais que digamos que eles foram realmente inspirados por Deus, que têm os conceitos éticos? E quais são os factuais, aqueles que podem ter mais humanidade do que divindade? Né? Então a gente tem que refletir sobre isso. E aí o autor, na sequência desse fato, porque isso é um fato real, já com evidências científicas, foi falsificado realmente essa doação de Constantino, ele reflete sobre a questão da homossexualidade. E aí você pode me dizer, né, se você já acompanha e conhece esse autor, mas é muito fácil ele defender a homossexualidade porque ele é gay. Mas eu acho que é muito além disso, não é só a questão dele ser gay, mas é a questão dele trazer também essa questão à mesa, assim como a gente falou do aborto agora há pouco, trazer essa questão da homossexualidade, se ela é realmente condenada na Bíblia, se Deus condena realmente isso, porque tantos seres humanos sofrem por conta disso, né? Então, seria uma violação de direitos humanos que está na Bíblia. Então, a gente refletir sobre isso. E aí, né, quando eu estava selecionando esse trecho, pensando como eu ia conversar com vocês sobre esse trecho,
eu lembrei que lá no primeiro livro do canal, O Poder do Hábito, a gente fala sobre a luta dos homossexuais para mudar a definição de homossexualidade, porque era considerado homossexualismo, era considerado uma doença, um transtorno psiquiátrico, a pessoa ser homossexual. E eles conseguiram mudar isso em 73. Eles conseguiram fazer essa alteração. Mas o quanto, ó, isso foi em 73, foi uma pequena vitória, e começa a mudar, né? Aí muda-se nos livros a nomenclatura, então deixa de ser homossexualismo e passa a ser homossexualidade. E o quanto a gente avançou nesse discurso, não sei, porque eu vou ler um trecho aqui para vocês e aí vocês podem me ajudar a refletir sobre isso. Em 20 de dezembro de 2013, tá, gente? 10 anos atrás, não faz tanto tempo assim. O parlamento de Uganda aprovou o ato anti-homossexualidade, que criminaliza atividades homossexuais e penaliza algumas pessoas com prisão perpétua. E foi inspirado e apoiado por grupos cristãos evangélicos que sustentam que Deus proíbe a homossexualidade. Como prova, eles citam Levítico 18:22. Não terás relações sexuais com o homem como se tem com a mulher. Isso é abominável. Então, assim como o autor fez lá o reflexo do juízo ético, da declaração factual e da orientação prática na questão sobre a vida ser sagrada, né, sobre o aborto não ser permitido, ele faz essa mesma reflexão com a homossexualidade. Então, juízo ético. Humanos devem obedecer aos mandamentos de Deus, porque nessa questão da homossexualidade, nos indícios históricos todos, o único lugar em que é condenada a homossexualidade é só na Bíblia nesse trecho. Então, a declaração factual. Há cerca de 3.000 anos, Deus ordenou aos humanos que evitassem atividades homossexuais. Orientação prática. As pessoas devem evitar atividades homossexuais. Então, essa história, ela é verdadeira? Cientistas não têm como argumentar contra o conceito de que os humanos devem obedecer a Deus. Então, a quem acredita em Deus, a gente deve obedecer. Mas, pessoalmente, você pode discutir isso. Você pode acreditar que os direitos humanos se sobrepõem à autoridade divina. E se as ordens de Deus violam os direitos humanos, não deveríamos ouvi-lo? Mas não existe um experimento científico capaz de resolver essa questão. Então, ele traz essa dúvida mesmo, né? É só para a gente discutir. Por isso que eu falo, é importante a gente trazer para o diálogo, trazer para a reflexão. Porque se fosse tão abominável assim, por que existe tanto? Né? Por que Deus criou essa possibilidade? Porque se Deus é perfeito e ele criou tudo que está aqui, ele criou também os homossexuais, então ele não teria criado se isso fosse tão abominável? Não sei, né? Então é pra gente refletir sobre isso. Então eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês. Segundo o nosso melhor conhecimento científico, as injunções do Levítico contra a homossexualidade refletem nada mais do que os preconceitos de uns poucos sacerdotes eruditos na antiga Jerusalém. Então, aqui antes, né, nesse trecho do livro, ele fala que o antigo cristianismo judaico, ele não tinha escritos, né? Ele começa a ser escrito um pouco mais para frente por pessoas mais eruditas que tinham conhecimento da escrita. Então ele fala que não tem indícios de que isso pode ser a concepção só de um pequeno grupo de pessoas. Embora a ciência não possa decidir se as pessoas devem obedecer aos mandamentos de Deus, ela tem muitas coisas relevantes a dizer sobre a origem da Bíblia. Se políticos ugandenses acham que o poder que criou o cosmo, as galáxias e os buracos negros fica terrivelmente aborrecido sempre que dois homo sapiens machos têm um pouquinho de diversão juntos, a ciência pode ajudar a desfazer esse abuso que eles cometem com uma ideia tão bizarra, né? Então ele traz essa reflexão. Será que Deus tão preocupado com isso, tá tão preocupado realmente com quem você se deita, né? Que nem a gente falou na questão do aborto.
A gente fala da questão da concepção e tal, mas e as crianças que já estão aí? Quem estão olhando por elas? E aí a gente volta lá no início da parte 1, né? De que a fé cega, ela leva a gente, às vezes, a algumas ações que não se importam com as pessoas reais, com as pessoas que estão aqui. Então, enquanto seres humanos, né? Vamos refletir sobre isso. Nós não precisamos concordar ou compactuar com todas essas questões que eu trouxe aqui para vocês. Nem é isso que está, né, no meu objetivo principal nesse vídeo. Não precisa concordar com o aborto, não precisa concordar com a homossexualidade, mas o que a gente precisa é respeitar essa diversidade que está presente no nosso mundo. Né? Respeitar que a gente tem livre-arbítrio, que a gente tem direito de escolha, que esse próprio livre-arbítrio foi dado por Deus. Então, se a gente tem o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas, o que o outro pode fazer é, no mínimo, respeitar. É isso que eu penso. Bom, vou deixar vocês aí com essas reflexões densas, né? E a gente volta para concluir na parte 3 essa questão aí desse estranho casal, tá bom? Um beijo! E até lá!